Olá a todos que nos assistem, eu começo aqui mais um programa da TV Câmara aqui de Nova Friburgo e hoje recebendo o vereador do PRB, pré-candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, Johnny Michael. Johnny, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da TV Câmara. Denis, eu que agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui com vocês e aproveito a oportunidade para parabenizá-lo e enaltecê-lo diante do crescimento, da expansão dessa importante emissora aqui para Nova Friburgo. Muito obrigado, Johnny. Suas palavras são de muito valor para o nosso trabalho. Johnny, a gente vai começar falando sobre o seu trabalho na Câmara de Vereadores. Você e o vereador Marcinho são conhecidos como os vereadores combativos. Esse é o termo que os senhores usam e também seus colegas de trabalho usam esse tipo de termo. Que, claramente, a gente acabou de assistir recentemente o seu discurso a respeito do transporte público na cidade, questão de editais, a gente também ouve muito sobre a questão da iluminação pública e dessa maneira você ficou tão rapidamente com um caráter muito personalíssimo dentro da Câmara Municipal, que é a questão combativa. Isso você sente nas ruas isso te trouxe alguma motivação para querer alçar um voo maior dentro da política? Na verdade, Denis, a gente vive um período de total descrédito da política brasileira, por conta de tudo aquilo que a gente tem visto, principalmente nos últimos tempos. Predominantemente os noticiários hoje apresentam notícias relativas à corrupção, escândalos de políticos. E diante de tamanha crise que foi estabelecida aqui no nosso país, eu particularmente, às vezes, me sinto até um pouco surpreso. Nas ruas, as pessoas me param, me parabenizam, pessoas que até então eram desconhecidas, geram muita motivação no meu coração para eu continuar a desempenhar o meu mandato com muita dedicação, com excelência e sem negociar princípios. Tudo aquilo que eu assumi no período de campanha, tenho procurado fazer, e o nosso grande diferencial, Denis, por incrível que pareça, é que a gente tem cumprido com as nossas obrigações como parlamentares. A gente tem sido assim, muito combativo, porque na realidade a calamidade que se instalou em nosso país foi por conta da omissão dos parlamentares, e muito mais do que omissão. São os acordões que sempre foram feitos entre o parlamentar e o chefe do executivo. Tem inúmeros benefícios, a gente vê isso na nossa cidade. Parentes, familiares de vereadores sendo nomeados, inúmeros cabos eleitorais sendo nomeados. Por conta disso, o vereador ele fica engessado e deixa de cumprir com a sua principal atribuição, que é fiscalizar os atos do executivo. É por isso que o Brasil está afundado nessa crise sem precedentes. É por isso que o estado do Rio de Janeiro vive o pior momento da história. Está completamente quebrado. Isso tudo se reflete aqui no coração do estado do Rio de Janeiro, no município de Nova Friburgo. Então, o nosso mandato ele tem sido sim combativo, fiscalizando, apresentando denúncias nos diversos órgãos, mas também tem sido participativo. A gente vai ao encontro das comunidades, das pessoas, a gente ouve as pessoas justamente para entendermos e diagnosticarmos o que está acontecendo num determinado setor público ou numa determinada comunidade, justamente para a gente cobrar, pressionar e denunciar as irregularidades praticadas pelo Executivo Municipal. Mas muito mais do que isso, a gente tem tido um mandato propositivo, com inúmeras ideias, inúmeras indicações legislativas. Acabei de protocolizar uma indicação legislativa dando norte para o Executivo Municipal no que diz respeito a essa dificuldade de vagas para creche. Então, uma indicação legislativa cujo objetivo é fazer com que a Prefeitura faça convênios com as unidades particulares para que essas centenas e centenas de famílias e crianças sejam assistidas, para que o município estude aí um meio de conceder bolsa talvez de 100%, de 80%, de 50%, porque existem muitas crianças, muitas famílias que precisam colocar seus filhos para estudar, para trabalhar e para as outras finalidades. Então, nosso mandato também é propositivo.
E as pessoas precisam entender que o parlamentar, de modo geral, o político, primeiro, ele tem que ter história, ele tem que ter caráter, ele tem que ter um passado limpo, ele não tem que ter vergonha de trazer à tona a sua trajetória. Pelo contrário, eu particularmente tenho muito orgulho de que as pessoas conheçam a minha trajetória. E além disso, o político ele tem que ter um mínimo de qualificação. Ele tem que ser preparado e qualificado para assumir determinada posição. Não adianta a pessoa chegar e votar, Denis, naquele que é bonzinho, naquele que talvez dá uma ajuda assistencial, mas não tem um mínimo de qualificação, de formação para ocupar determinada função. Não adianta também a gente olhar para uma pessoa que tenha mestrado, doutorado, PhD, que tem uma oratória extraordinária, porém não tem caráter, não é ficha limpa. Então a gente precisa de políticos que tenham um conjunto de fatores para poder representar e representar bem os seus eleitores. E eu sempre disse, até no período de campanha, o seguinte: eu quero uma oportunidade para ser vereador da cidade que eu amo, que é Nova Friburgo. Se eu não atender as expectativas no exercício do meu mandato, tem total liberdade para votar e outro fazer campanha até contra a minha pessoa, para dizer que eu assumi determinado compromisso e não cumpri. Graças a Deus, a reação dos friburguenses relacionada à minha campanha são das melhores, né? Como disse inicialmente, às vezes eu até me surpreendo, Denis, com tamanho carinho, tamanho amor dos friburguenses relacionado ao nosso mandato até aqui. O senhor esteve na sede do seu partido, no Rio de Janeiro, né? O senhor conversou com o então senador Eduardo Lopes e o prefeito do Rio de Janeiro é do seu partido, né? Marcelo Crivella. O senhor teve esse apoio, esse respaldo do partido do Rio de Janeiro para lançar sua pré-candidatura? Na verdade, Denis, eu vou até ser muito sincero para você. O próprio partido que tem visto o nosso trabalho aqui em Nova Friburgo está muito interessado que de fato a gente confirma a nossa pré-candidatura, né? Então, assim, é um desejo até maior do partido do que propriamente meu, né? Embora que, assim, a gente vive um período muito turbulento da política brasileira, né? E a gente tem algumas opções: ou a gente assume responsabilidades ou a gente se omite, né? Eu sempre optei em aceitar desafios. E eu tenho dito que a gente, dentre muitas alternativas dentro de um processo político, eu destaco pelo menos 4. A gente, como cidadão, a gente vota naquele que a gente acredita que vai representar plenamente aquilo que nós entendemos ser uma boa cultura política, né? Infelizmente, a gente vive uma escassez de candidatos que realmente vá nos representar como a gente espera, né? Eu, particularmente, estou vivendo esse drama em algumas funções do Brasil. Cito aqui, por exemplo, a presidente, governador, eu ainda não tenho uma decisão formada. Segunda alternativa, a gente votar naquele que a gente considera ser o menos pior. É isso que eu vou fazer, tanto para presidente quanto para governador. Já estou estudando a história de cada um, a sua capacidade, com quem eles andam, que isso é fundamental, né? Quando o senhor fala dessa escolha, o senhor fala de uma escolha pessoal do senhor, independentemente de indicação de coligação partidária? O senhor fala num candidato da sua escolha? Um candidato da minha escolha, sem sombra de dúvidas, até porque eu sempre deixei claro para o meu partido, quem quer que seja, que o meu mandato é independente. Ninguém nunca, a não ser a população, mas nunca haverá interferências diretas no meu mandato. Ele é inteiramente independente, né? Entre uma decisão forçada do partido ou eu tiver que sair do partido, que eu saio do partido, mas jamais negociarei meus princípios. Então, voltando para a minha linha de raciocínio, Denis, primeiro, a gente vota naquele que a gente acha que vai nos representar muito bem. Segunda alternativa, a gente vota naquele que a gente considera menos pior, né? E eu particularmente já me posicionei que vou votar no menos pior para presidente e para governador. Terceira alternativa, a gente se abstém, anula ou vota em branco. E aqui há uma recomendação para que ninguém faça isso, porque lamentavelmente
esses políticos de carreira, eles usam de meios ilícitos para ganhar a eleição, né? Junta-se milhões que são desviados dos cofres públicos, da saúde, educação e de inúmeras outras áreas, justamente para financiar a sua candidatura, que normalmente é um financiamento clandestino, né? Vai para as áreas periféricas, vai para as áreas rurais, enfim, vai para as comunidades de modo geral, investe um mar de dinheiro e acaba sendo eleito. Então não é recomendável que a pessoa anule seu voto, ou que ela se abstenha desse direito como cidadão, como cidadã. A quarta alternativa é você colocar o seu nome à disposição. Se você não identifica ninguém que vai te representar de forma excelente, se você talvez nem identifique alguém que seja até menos pior para você votar, né? E você entende o que é ser cidadão, então você não vai anular, você coloca o seu nome à disposição. Isso eu digo para as pessoas praticamente todos os dias. Às vezes, alguns dizem assim, até tem determinados grupos, mas eu não voto em ninguém, porque todo mundo é assim, todo mundo vai se corromper. Aí eu logo pergunto, você vai se corromper se você entrar? Eu não. Eu falei, então você tem candidato. Se você não enxerga ninguém uma esperança, então você se coloque à disposição. Então eu optei por essa última alternativa e por isso eu estou colocando meu nome à disposição do Partido Republicano Brasileiro na condição de pré-candidato a deputado estadual. É uma alternativa real de mudança genuína no estado do Rio de Janeiro. Porque é só olhar meu passado, olhar minha conduta, olhar o meu mandato, ver com quem eu antes, porque sinceramente, Denis e cada um dos telespectadores, eu jamais vou caminhar com pessoas que estão sendo investigadas aí na Lava Jato, jamais eu vou comprometer a minha moralidade justamente para buscar benefícios financeiros ou benefícios de apoio político. Eu não quero apoio político dessas pessoas, prefiro caminhar sozinho e perder com honra, com respeito, com cabeça levantada, do que caminhar com algumas pessoas, né, que estão literalmente contaminados pela corrupção, e a gente visualiza isso na nossa cidade, região, no estado do Rio de Janeiro, né? Só lembrar da última eleição para deputado, em que vieram vários candidatos aqui no Nova Friburgo, inclusive o Eduardo Cunha, né, um dos grandes chefões aí das maiores quadrilhas políticas do Brasil, e muitos pediram voto para ele aqui em Nova Friburgo. Agora, analise bem, né, as pessoas que caminharam com ele. Analise bem, muitos que já foram presos, estão sendo investigados, que muitos políticos de Nova Friburgo caminharam lado a lado e até hoje tem uma relação próxima, de algum modo, muito provavelmente foram beneficiados, né? Então não quero nada disso, né? Se realmente confirmar minha candidatura, porque por enquanto é pré, vai ser uma campanha simples, com poucos recursos, sem investimentos empresariais, que eu também não quero, sem muitos apoios políticos, que, repito aqui, também não quero, a não ser que seja pessoa do bem, pessoa que realmente representa uma nova cultura política. Caso contrário, prefiro não receber apoio. E por isso a escolha do vereador Marcinho para lhe acompanhar nessa candidatura como estadual e federal? O Marcinho é um grande amigo, é um grande exemplo de caráter e de alguém que é apaixonado por aquilo que é certo e justo. Então, eu tenho um imenso prazer de caminhar lado a lado com o Marcinho, pela sua história, por tudo aquilo que sempre fez e lutou e por tudo aquilo que tem realizado no exercício do seu mandato. É um grande exemplo de parlamentar, de vereador que tem amadurecido, que tem desenvolvido e que tem um grande potencial a ser explorado. Então, tenho orgulho de caminhar ao lado dele. Hoje, ele também é pré-candidato, né, na condição de federal, deputado federal, e eu estou muito esperançoso, muito convicto que, se realmente confirmar nossa candidatura, o partido assim o fizer, ocorrendo essa homologação,
E se eventualmente a gente tiver êxito no final desse processo, sem sombra de dúvidas, todo Nova Friburgo, região e o estado do Rio de Janeiro serão beneficiados. Johnny, eu peço então que você se despeça do pessoal aí de casa. Eu te agradeço muito por essa entrevista e que você fique à vontade. Obrigado, Denis. Eu quero aqui mais uma vez agradecer essa importante e relevante emissora aqui para Nova Friburgo e me dirigir a você, que é eleitor. Quando você for fazer sua escolha, analise criteriosamente a história, formação acadêmica, veja com quem ele andou e com quem ele caminha, porque todos nós queremos o melhor para o nosso Brasil, para o estado do Rio de Janeiro e para o município de Nova Friburgo, tá bom? Então a gente está junto, a gente continua aí exercendo o nosso mandato de vereador para melhor servir a cidade pela qual eu sou completamente apaixonado, que é a nossa linda Nova Friburgo. Obrigado, Johnny. Eu que agradeço. A gente vai encerrando por aqui. Essa foi a entrevista com o pré-candidato a deputado estadual Johnny Michael do PRB. Até a próxima.